muito medo. Eu vou botar em mais velocidade porque não dá, né? Vamos lá. Bom dia, alunos! Hoje nossa aula vai ser sobre um tema muito importante e complexo. A origem do comércio de escravos na África e no Brasil. Olha ali, doutrinação, Marx Forever, I Love Che. Aqui não dá pra ver porque minha câmera tá na frente. Vamos dar aqui. Legal, né? Bem legal. Mano, coloquem um capacete, preparem o Ingov, porque olha, agora vocês vão precisar. Então escrevam aí que vai cair na prova e no Enem. Os portugueses invadiram a África e escravizaram milhões de africanos contra a vontade dos chefes e reis africanos que sempre protegeram seu povo contra os europeus. Pronto, ele vai justificar a escravidão porque existia comércio de escravizados na costa africana que era feito por monarcas, por chefes locais aliados aos portugueses. Pronto, vai justificar. Pronto, vai justificar. Mas professor, eu li que os próprios reis e nobres africanos vendiam escravos para os europeus. E quem que foi o autor xenófobo e racista que escreveu isso? Aqui tá dizendo rei do Congo, professor. Acabou a aula, galera. Vejo vocês amanhã. Esse é o Império ZD. Provavelmente você já ouviu falar que toda história tem dois lados. E você também já deve ter... E especialmente a história da escravidão, né? Tem dois lados. Dois lados, do escravizador e do escravizado. De qual lado você tá? É isso, né? Exatamente. Os portugueses foram obrigados a traficar gente. Exatamente. Eles foram obrigados a isso. Não é como se a base do colonialismo, como se a base da exploração metropolitana estivesse centrada, sobretudo, no comércio internacional de escravos. Inclusive, o Hobsbawm fala isso na Era das Revoluções, tá? Bom? Ter ouvido falar que isso nunca funcionou muito bem. Só que quando o assunto é escravidão, esquece. Cara, e é por isso que os chefes africanos capturavam os escravos e vendiam para os portugueses. Que parada é essa, maluco? E é por isso que eu falo, os europeus são os únicos culpados pela escravidão. Que parada é essa, maluco? É que uma conversa sadia sobre a origem da escravidão só não é mais difícil do que uma conversa sadia sobre a origem do comércio de escravos e como ele chegou aqui no Brasil. E é um assunto difícil mesmo, porque o máximo que muita gente aprendeu é que os portugueses invadiram a África, raptaram os africanos e começaram a espalhar escravos pelo resto do planeta. E é isso aí só, acabou. Mas a origem da escravidão africana e brasileira é uma engrenagem extremamente complexa, e entender essa origem evita simplificações ideológicas vazias e nos ajudam a entender melhor como as mentes europeias e africanas da época funcionavam. Por isso, hoje, vocês mesmos vão fazer a leitura dos documentos mais importantes sobre esse assunto de todo o século Documentos que ele selecionou, tá? Só para deixar bem claro, beleza? XVI. Vocês mesmos vão poder ver como esses documentos nos dão detalhes importantíssimos e não deixam a menor dúvida sobre como funcionava e até quem participava desse comércio durante todo o século XVI. Mas antes eu queria agradecer demais ao professor João Pedro Marques, doutor em História pela Universidade de Lisboa e um dos mais renomados especialistas na história da escravidão africana e portuguesa do mundo, e que me guiou por essas fontes primárias tão valiosas. E eu coloquei todas essas fontes aqui na descrição para vocês. Muito bom pegar um professor de Portugal para falar sobre escravidão portuguesa, Universidade de Lisboa. Muito bom. Muito bom. É isso, né? É pegar o argumento da autoridade do professor, jogar, atacar e dá-lhe, foda-se. É isso. Aí o professor de Lisboa, olha aí minha autoridade. Vamos lembrar, né, gente? Até o vídeo que eu fiz com o Jones, não importa não só o documento, né? A gente falou disso. Não é só a fonte, o documento, mas é principalmente qual que é o trabalho do historiador dentro da elaboração sobre aquela fonte. Eu acho que isso é bem importante e relevante da gente lembrar, tá bom? Se vocês não assistiram esse vídeo que eu fiz com o Jones, ele já tá lá no YouTube, tá bom? Então confere lá, faz favor. Então agora você vai entender como esse comércio odioso funcionava desde as suas origens e como ele conseguiu alimentar o Brasil por tanto tempo. Santo Padre, obrigado por vir. É que papai tá muito deprimido. Mas por que, meu filho? Depois que meu biso invadiu o Ceuta e quebrou tudo no Marrocos, não sobrou mais nada pra ele. Ele perdeu o objetivo da vida. Será que o senhor não teria nenhum remédio pra ele? Pera aí, vou prescrever uma bula pra ele. Uma bula papal. Olha, papai, o Papa está autorizando a gente a descer a porrada nos sarracenos, escravizar eles todos e conquistar todas as terras deles. Pera aí, fala essa parte de novo, meu filho. A gente vai poder meter a porrada de novo nos sarracenos, papai. As armas, irmãos!
E foi com essas palavras, na bula Dum Diversas de junho de 1452, que o Papa Nicolau V autorizava os portugueses a conquistar e escravizar sarracenos e pagãos por onde passassem. Legal, né? Tipo, foda-se, é isso. O Papa, que não é sarraceno, que não é muçulmano, que não é porra nenhuma, vai lá, autoriza e foda-se, né? E foda-se. É isso, Isso mostra o eurocentrismo, né? De como ele tá interpretando a história. Pra caralho. Mas vamos continuar, né? E a sede de sangue pagão era tanta que 3 anos depois o Papa emitiu uma outra bula confirmando a bula anterior, a bula Romanus Pontifex, que de novo dizia que os portugueses podiam continuar maltratando os sarracenos. E isso... Maltratando, é isso, né? Esse é o termo para dominação, escravização, esse é o termo. Esse é o termo. Isso, você já sabe, era um fado para os ouvidos portugueses da época. Mas como tudo isso pode e já deve estar causando comichões agudos em muita gente no século XXI, aí vai um lembrete importante. Essas bulas papais foram escritas há mais de 500 anos atrás. Século XV, Europa. E um pouco de contexto pode ajudar a entender melhor o assunto. Lá estava rolando um probleminha que tinha nome e sobrenome. Império Otomano. O problema era o Império Otomano. Entendi. O problema era o Império Otomano. O problema não era o Império Português, né? O problema não era a monarquia portuguesa, não era a monarquia espanhola, não era a monarquia inglesa. Não, o problema não era o Papa, né? O problema era o Império Turco-Otomano. Não, esse era o problema. Esse era o problema. Você vê, gente, a forma de construção historiográfica desse argumento é profundamente eurocêntrica e é profundamente ideológica também, né? Porque ele está defendendo declaradamente o Império Português. Declaradamente, velho. Nossa, é muito ruim. Não, sério, esse cara é muito chorume, velho. Muito chorume. Muito. Desde o final do século XIII, os turcos estavam fazendo uma arruaça na Europa. Uma arruaça na Europa, porque os europeus não fizeram arruaça nas cruzadas, né? Não fizeram, não. Eles não saíram pra tentar reconquistar Jerusalém, mataram gente pra caralho, mataram até a primeira cruzada que foi realizada na Europa, não foi nem contra os muçulmanos, foi contra vertentes cristãs que eram contrárias às doutrinas da Santa Sé, do Vaticano, do futuro Vaticano, do papado, tá ligado? Arruaça, uma baguncinha, meu. Você vê, que negócio... E de novo, né? Essa história do negócio engraçadinho, o desenhinho, bonitinho e o caralho, e não tem um processo de levantamento crítico dessas fontes, do que você tá elaborando sobre o vídeo, sobre esse conteúdo. Nossa senhora. Conquistando tudo. E depois que Constantinopla caiu em 1453, a configuração do mundo ocidental mudou drasticamente, e entre as mudanças que mais afetaram os europeus foi o fim do fornecimento de escravos orientais, que agora estaria nas mãos dos muçulmanos. Lembre-se disso, que é importante. Então, quando a Igreja e Portugal se aliam em uma guerra contra sarracenos e pagãos, era em um contexto extremo que exigia medidas extremas. Os muçulmanos eram vistos como uma ameaça constante à fé e cultura europeia, invadindo e dominando grande parte do continente por séculos. Nossa senhora, olha essa estética, velho. É isso, o cara tá justificando uma cruzada. É isso. Então, todas as bulas papais deixavam claro não uma guerra racial, mas uma guerra religiosa. Ah, tá, pronto, claro, porque o que tá no documento é o que deixa claro, né? É aquele negócio, se eu colocar num documento que não tem um caráter racial e que tem só um caráter econômico, então pronto, é o caráter econômico que tá definindo. Não é como se as pessoas que estivessem fazendo a guerra fossem ser racistas ou nada disso, né? Cara, quando você fala que existe uma ameaça da cultura muçulmana à Europa, você está necessariamente criando um processo de hierarquização de uma cultura sobre a outra. É um processo, portanto, de entender a sua cultura que está sendo ameaçada pela cultura do estrangeiro como uma cultura inferior e que deve ser subjugada. Essa é a questão central, né? E, gente, isso não é a minha ideia, isso é lógica básica, né? Se eu levanto isso, né? Se eu falo que o Ocidente está sendo ameaçado por uma cultura externa, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa cultura tem que ser eliminada, porque ela é uma ameaça ao meu modo de vida. É isso. Cristianismo versus paganismo. Com essa autorização, os portugueses e depois os espanhóis ganhavam o direito legítimo de explorar e dominar as terras ao sul da África e Direito legítimo de explorar as terras ao sul da África. Meu irmão, quem que é o Papa, velho? O Papa é um velho broxa do caralho que vivia lá enclausurado, sustentado por meia dúzia de nobre, porque era ele que conferia a legitimidade do poder das monarquias. Ah, para. O cara vai ter... isso me dá o direito de explorar. Cala a boca, velho. Que direito de explorar, meu parceiro? Que direito? Porra, como se naquela terra não tivesse ninguém. Me dá o direito de entrar em guerra. Vai se fuder, mano. Depois a leste e oeste, como no famoso Tratado de Tordesilhas de 1494. E nessas navegações e descobertas ao sul, os europeus entraram em contato com novas etnias e territórios pela primeira vez. A África subsaariana. E desses encontros inéditos, nenhum foi mais impactante que... Toque, toque. Quem é? Ele vai falar do rei do Congo. Tá?
o Reino do Congo? Vem comigo. O primeiro contato entre Portugal e o Reino do Congo foi em 1482 com o navegador Tuga, Diogo Cão. E quando esses dois povos tão diferentes se encontraram pela primeira vez, o que você acha que aconteceu, hein? Vão ser aliados, é isso. O Reino do Congo era um dos reinos que eram aliados a Portugal, que não significa que Portugal tinha legitimidade pra fazer isso, tá ligado? Não significa nada, não é porque eles são aliados que, pronto, agora tá tudo bem. Tá maluco, meu parceiro. Senhor, encontramos esses branquelos xeretando o nosso reino. O que devemos fazer? Matem todos. Se você acha isso, você tá errado. Ou então mentiram pra você esse tempo todo. Porque apenas 9 anos depois, em 1491, os dois reinos já estavam assim. Não, Nzinga, tá errado. O certo é problema. Sua vez. Tá. Problema. Não, mano. Só Jesus mesmo. E falando nisso, chegou... E é isso, o rei do Congo foi convertido ao cristianismo. É muito ruim, velho. Nossa, é muito ruim, meu parceiro, é muito ruim. A hora de você aceitar Jesus. E nesse clima de amizade e aprendizado, o rei do Congo se converte ao cristianismo e muda seu nome de Nico... Não, tipo, nesse clima de amizade, né? Porque os portugueses chegaram lá, era um grande clima de amizade. E você vê, ele não reflete sobre quais eram as implicações político-econômicas e militares que haveria nessa aliança entre o reino português e o reino do Congo. Ele não reflete isso, ele fala que é como se eles fossem amigos, né? Como se eles fossem parceiros. Porra, é inacreditável. Fora isso, fora o preconceito racial e linguístico do discurso, que é o rei do Congo fala português errado. Nossa, horrível. Nzinga para João I. Mas foi seu filho e sucessor que levaria o cristianismo a todo o reino. Mvemba Nzinga, mais conhecido pelo seu nome cristão, Afonso I. Aliás, se você acha que os portugueses enfiaram o cristianismo goela abaixo dos africanos, você tá errado. Ou então mentiram pra você esse tempo todo. Aliás, tentar a força contra o Congo seria uma jogada bem besta no início do século XVI, porque o Congo tinha uma população 2 vezes maior do que a inteira população portuguesa da época. E obviamente esse contato com o Congo era feito por algumas poucas dezenas de portugueses e só. Afonso I, assim como seu papai, aceitou Jesus de braços bem abertos, como você vai ver daqui a pouco. É isso, de braços abertos. Aceitou porque, sim, né? Abandone as trevas. Nossa, muito ruim, pelo amor de Deus. Exato, né? Não é como se houvesse uma cooptação desses grupos dominantes na sociedade congolesa que vão ser cooptados pela sociedade portuguesa, né? É isso. Então, com a fé cristã e a língua portuguesa, Portugal e Congo criam um laço de amizade religiosa, política e comercial que duraria pacificamente por mais de um século entre os dois reinos. E essa amizade tornaria legal o comércio mais odioso da era moderna: o comércio de escravos. E aí, no final das contas, o Tiaguinho aí só reforça nosso argumento de que é fundamentalmente não uma questão só relacionada à produção de uma legitimidade ou não da escravidão por um aspecto racial, né? Isso é muito presente no discurso da Igreja Católica, especialmente com a maldição de Cã, né? Com a maldição de Noé pro filho... pra Cã. É isso mesmo, pra Cã. Vocês conhecem essa história? Por que a Igreja Católica vai ver os africanos geral, né? Ele tem essa aproximação esdrúxula. Os africanos como um povo condenado? Não, a história é a seguinte, eu vou contar pra quem não conhece. Durante o dilúvio, o Noé tinha 3 filhos. Sem, Cam e o terceiro que eu não lembro o nome. E aí, num desses dilúvios, na época de um dilúvio, o Noé ficou bêbado e ele acabou andando pelado pelo barco. E o filho dele, Cam, viu ele pelado. Só que aí, quando o Noé percebe que o filho dele viu ele pelado, você vê como o Antigo Testamento é negócio. Não. Cã é uma pessoa, Caim é outra. Caim e Abel são de outra era do Antigo Testamento. São mais atrás, são mais antigos que Noé. E aí o que vai acontecer é que, quando Cã vê o pai nu, o pai o Noé, simplesmente amaldiçoou o filho. E vai falar, as terras que você ocupar, que os seus descendentes ocuparem, serão terras amaldiçoadas, serão terras malditas, que nada vai crescer, que vai ser tudo uma merda. E aí, quando o dilúvio se assenta, Noé, que é o único habitante, agora é o patriarca do planeta Terra, né? Porque essa história faz muito sentido, mas tudo bem. É o cara que era o único patriarca do planeta Terra, distribui os continentes restantes para os seus 3 filhos. A Europa fica com o filho que eu não lembro o nome. Sem é o filho que fica com a Ásia. Por isso que a gente designa pessoas da região ali da Palestina, que era o que eles entendiam, conheciam como Ásia, como povos semitas. Por isso, porque são filhos de Sem. E aí, Cã é o filho que vai ficar com a África.
Por isso que tem a maldição, né? A maldição de Khan. Isso. Khan deve ter rido do tamanho da piroca do pai. Pode ser também, né? Sei lá. Mas procura aí depois, Maldição de Khan, uma história muito louca, é uma história muito fera. É um fera de legal, né? Uma história muito interessante pra gente ver como é que existe o desenvolvimento dessa linguagem, da legitimação de uma dominação de um grupo sobre o outro. O Marcos Feliciano usa ela de argumento, sim. Eu vi um vídeo dele, eu fui pesquisar qual que era essa fita e aí eu li a história. E foi assim que eu descobri. Tá na Bíblia. Tá no Gênesis. Pode procurar. Caralho, Khan testemunhou Noé estuprando uma das filhas dele. Caralho, pesado, velho. Exatamente, um puto incesto do caralho pra repovoar a terra, mas o problema era ver o pai pelado. Esse era o problema. Ai. Quando os portugueses chegam no Congo, já encontram um sistema escravista em funcionamento. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem ter escravo, porque já tava em funcionamento, né? Foda-se. Formado por povos conquistados e subjugados pelo reino africano. E quanto mais escravos um rei ou nobres tinham, maior o prestígio, o poder e a influência que eles exibiam. Mas é aquela coisa, né? A escravidão dentro dos reinos africanos, ela não tem um caráter comercial, né? Não é um modelo de escravização que é muito mais parecido com a escravização da antiguidade do que com a escravização moderna, em que o escravizado, né? O africano, ou futuramente o indígena, e muitas vezes o mouro também, vai ganhar o status de alguém mercantilizado, né? Ele vira uma mercadoria, né? Isso não era algo tão comum nessas sociedades africanas que tinham escravidão. E foi do Congo que saíram os primeiros e grande parte dos escravos para o Brasil. Aí surge uma pergunta que você sempre quis fazer, mas teve medo de perguntar. Como esse comércio começou? A resposta está nas valiosas cartas trocadas entre ambos os reinos e que estão preservadas no acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, compiladas cronologicamente nos 2 primeiros volumes da Monumenta Missionária Africana e na História do Congo, obra póstuma do Visconde de Paiva Manso, e disponibilizadas digitalmente no repositório da Universidade de Lisboa. Esses documentos estão entre as principais fontes de estudo usadas e citadas por especialistas no mundo inteiro e seu valor histórico é incontestável. Aliás, eu coloquei alguns estudos mais recentes sobre essas cartas na descrição também, para expandir ainda mais o assunto. Reparem que no final de cada carta e documento consta inclusive a localização e a gaveta onde os originais estão guardados nos arquivos da Torre do Tombo e que pode ser útil para aqueles mais dedicados no assunto. E, de novo, né, pesquisar a fonte não significa necessariamente atestar ela como portadora da verdade, tá ligado? Tem essa também. A Torre do Tombo é foda, velho. Foda. A minha professora de História Ibérica falava muito disso. Era muito legal. Eu voltei a estudar, a ler historiografia, porque é muito legal. Puta, eu tava morrendo de saudade. A leitura desses documentos é primordial, porque lá estão as palavras dos próprios monarcas e seus agentes. Lá, a história é contada por eles próprios e, por isso, esses documentos são os mais seguros e imunes a qualquer inclinação ideológica moderna para qualquer lado da força. Considerações feitas, agora é hora de ver umas cartinhas bem antigas. Sem levar em consideração a ideologia, tá maluco. Desde as primeiras cartas fica evidente o relacionamento amistoso entre os dois reinos. Por exemplo, no Manifesto do Rei do Congo a todos os nobres do seu reino, escrito em 5 de março de 1512, o rei Afonso I do Congo agradece as armas dadas pelo rei de Portugal e as considera como sendo as armas de Cristo. Mas é isso, né? As armas de Cristo, porque o rei do Congo vai conseguir pegar essas armas e subjugar todas as outras elites políticas que queriam subjugar seu reino. É isso, é uma aliança que visa a concentração de poder numa determinada classe dominante. É isso, fundamentalmente é isso. Chamando o rei de Portugal de fiel irmão em Cristo. Em outra carta enviada em 1515, Afonso I pede pedreiros e carpinteiros ao rei Manuel I de Portugal para a construção de uma escola no Congo. Até aí, nada demais, apenas bons amigos cristãos fazendo negócios inocentes. Mas na carta de 5 de março de 1516, o próprio rei do Congo nos mostra uma outra face desse comércio. Nessa carta enviada a Portugal, o monarca africano diz que enviava um navio carregado... Aliás, isso é uma outra informação importante, hein? Os portugueses vão ter contato pela primeira vez com o comércio de escravizados, da forma como vai ser aplicado mais tarde no Brasil, quando eles conseguem realizar as incursões deles sobre o norte da África, que era dominado, não sei se era o Império Turco Otomano, sei que era um califado, não sei qual califado que era, mas era um califado, e esse hábito ele era muito comum dentro dessas populações muçulmanas, dessa escravização comercial, tá? Então é bem antes desse contato com o Reino do Congo. Coitados portugueses, foram enganados! Com 400 peças de escravos por meio de um capitão português e que o havia tratado muito bem quando esteve lá. Depois, em 17 de abril de 1517, o rei do Congo escreve uma carta sobre presentes que o rei português enviava a ele. Então, é que o Marrocos, na verdade, enquanto nação não existia, né? Era um califado no que hoje é a região do Marrocos, mas é isso. Um mês depois, o rei Afonso escreve outra carta, mas dessa vez ele tá bem... magoado. Ele reclama na carta que seus parentes foram a Lisboa aprender várias coisas interessantes, mas voltaram sem aprender nada. E eu me pergunto, o que teria acontecido?
Depois, em 26 de maio de 1517, o rei do Congo volta a falar de escravos. Ele diz que queria comprar um navio português para transportar escravos sem pagar tributo. Depois, em 18 de janeiro de 1500... Ah, tadinho dos portugueses. Vocês estão vendo, gente, como eles foram injustiçados? Ah, coitadinhos, porra. Eles caíram na artimanha do rei do Congo. Por isso que eles utilizaram a escravidão. É por isso, não é porque eles tinham interesse comercial, porque a escravidão foi a base do colonialismo. Não, não é por isso. É porque eles foram enganados. Basicamente, o reino português foi enganado por um esquema pirâmide, né? É isso, era um esquema pirâmide de escravizados que o rei do Congo mantinha sob a sua tutela. É exatamente. Em 26, ele envia outra carta a Portugal agradecendo vários tecidos que recebeu do rei português, e em março do mesmo ano ele pede que Portugal envie 50 padres para o seu reino. E assim os dois reinos seguiam, felizes, alegres e unidos, até que de repente, o rei do Congo, Afonso I, escreve uma carta inesperada em 6 de julho de 1526. Prezado irmão em Cristo, Dom João III. Primeiro, meus pêsames pela morte de sua rainha. Agora eu queria pedir que o senhor mandasse farinha e vinho pra missa, porque tá difícil converter essa pagãozada toda aqui. Pagãozada toda aqui. E por último, eu queria pedir que vocês... Não, exatamente, são ambos filhas da puta. A questão é essa, não é que tem um bonzinho e um malvado, né? O debate historiográfico não é esse. A questão é que o cara tá se utilizando das fontes, ele tá fazendo uma manobra historiográfica pra poder justificar a posição do português como vítima desse processo, né? Como, talvez não como vítima, mas talvez como, céus, quem poderia imaginar, né? Um negócio desse. Algo nessa linha, assim, o que é profundamente desonesto, né? Porque você não leva em consideração qual que é a relação que tá estabelecida entre eles, tá ligado? Que é uma relação de apoio de poder político, de escalar poder militar. Da mesma maneira como pro rei do Congo era importante ter um aliado como o rei português, para o rei português também era importante ter um aliado que era o rei do Congo, porque era uma região centralizada na África que ele poderia ter acesso a esses escravizados. É isso, entendeu? Parassem de ficar levando escravos daqui toda hora. A gente tá começando a ficar no prejuízo. Já estamos há 40 anos nesse vai e vem aí, né, mano? Parou, hein? Seu irmão na fé, Afonso I. Para justificar essa interrupção, ele diz na carta que muitos portugueses estavam negociando escravos e armas com vários senhores do Congo e que muitos deles já estavam ficando muito poderosos e estavam se rebelando contra ele próprio. Aí, ó, não falei? Falei há 5 minutos atrás que era isso, porra. E o que você acha que a coroa portuguesa fez, hein? Se você pensou nisso, você não sabe de nada de novo. Ou de novo mentiram para você. Como eu disse antes, era simplesmente impossível para Portugal invadir e escravizar tanta gente num reino tão grande e forte como o Congo. Principalmente contra a vontade dos nobres e monarcas. Então a coroa portuguesa não tinha outra opção, além de aceitar o pedido e se virar. Mas poucos meses depois, em 18 de outubro de 1526, o rei do Congo escreve uma nova carta a Portugal, só que dessa vez ele estabelece uma lei para que todo comprador de escravo fosse primeiro diante de 3 oficiais de confiança da corte do Congo E para evitarmos tão grande mal, possemos por lei que todo homem branco que em nossos reinos estiver e comprar peças, por qualquer maneira que seja, que primeiro o faça saber a 3 fidalgos e oficiais da nossa corte, em quem este caso confiamos, sem a Dom Pedro Manjupuja, Dom a Gonçalo Pires, nosso armador mora, para ver agitar peças, se sem cativo se fosse. Sendo por eles despachados, não terá nenhuma dúvida nem embargo se poderão levar e embarcar. E fazendo o contrário, perderão as ditas peças. O qual fora e largueza lhe damos por a parte, blá blá blá. É e que os escravos seriam despachados apenas por eles. Ou seja, os negócios voltavam à mesa de novo e era o próprio rei africano que ditaria as regras. Só que Portugal já tinha dado um jeito no problema, e esse jeito se chamava Angola. Só que para o rei do Congo, só uma coisa era pior do que os seus nobres ficando muito poderosos. Era Angola ficando muito poderosa. E não importa se eram reinos ou nobres, quem negociava com os europeus alcançava um poder inimaginável para os padrões africanos. Isso acontecia porque os portugueses tinham as melhores armas da época, como arcabuz. Então o rei ou nobre que tinha um arcabuz mandava geral. Aliás, lembra que o próprio rei do Congo disse que essas armas eram enviadas pelo próprio Jesus? Então você imagina que o negócio era bom mesmo. Mas apenas 6 anos depois, algo surpreendente acontece. O próprio rei do Congo, Afonso I, o mesmo que tinha pedido para parar o comércio de escravos, agora pede que os portugueses voltem a comprar escravos com ele sem restrição nenhuma. No final das contas é isso, né? É um grande conjunto de relações econômicas de classes dominantes de cada uma das suas regiões. É isso, sinteticamente é isso. Tanto que parassem de negociar com Angola. A gente sabe disso por causa do regimento do feitor do Trato de São Tomé, escrito em 2 de agosto de 1532.
onde o rei português proíbe o comércio com Angola. Mas, gente, esse exemplo do vídeo, ele é perfeito pro vídeo que eu comentei do Jones sobre fontes. É perfeito. Assistam esse vídeo, porque eu tô lembrando daquele vídeo o tempo inteiro enquanto eu assisto essa merda aqui. Pedido do rei do Congo, pois este lhe prometera muitas vantagens e ampla liberdade comercial. Como ele próprio diz no texto original, o rei do Congo fará tantas vantagens nos resgates e despachos dos navios que forem ao seu reino, que dará cada ano tanta quantia de escravos, cobre e marfim com que se possa fazer mais proveito. E isso, adivinha só, era tudo que Portugal queria ouvir. E Afonso cumpriu mesmo a promessa, porque na carta de Manuel Pacheco a Dom João III, escrita em 28 de março de 1536, o oficial cita que nos últimos 5 anos que esteve no reino construindo um navio para o rei do Congo, ele mesmo presenciou tantos navios carregados que não desceu abaixo de 4 a 5 mil peças de escravos em nenhum ano e que números incontáveis morriam antes de embarcar. Ou seja, só entre 1531 a 1536 teriam saído do Congo de 20 a 25 mil escravos. Não, e fora que ele nem questiona, por exemplo, essa questão que é de onde vinham os escravos, de onde vinham os escravizados, tá ligado? E a gente tem esses relatos e a gente tem essa produção historiográfica que fala que sim, era um hábito de guerra, e aí essa comercialização ela não era muito comum, e aí quando os portugueses adentram a costa e começam a reestabelecer essas relações, o reino do Congo e de Angola passam a capturar pessoas que não tinham nada a ver, que não poderiam ser escravizadas, porque a escravização era uma questão de ordenamento jurídica, tá? Então uma pessoa que era livre, ela não podia ser escravizada. Ela não podia simplesmente ser capturada, que é o que acontece, que é o que vai acontecer com esse monte de gente escravizada. Eles eram capturados e vão ser vendidos de forma ilegal para Portugal, e aí Portugal vai realizar o comércio interatlântico de escravos. É isso, entendeu? Nossa senhora, velho, muito... E aí você vê como funciona a manobra da fonte historiográfica? O cara tá pegando uma fonte, e aliás, parênteses rápido, legal pra caralho trazer as cartas, fazer a leitura, mas você vê como ele faz essa manobra? Como ele escolhe especificamente o que ele vai falar, quando ele vai falar, tá ligado? É um negócio que fica evidente, assim. Como a carta mostra. O Congo produzia tanta quantidade que muitos morriam antes mesmo de serem embarcados. Do Congo, os escravos eram enviados para São Tomé, que funcionava como uma espécie de alfândega de escravos, e de lá, por volta desse mesmo período, os primeiros escravos começaram a ser traficados para o Brasil. E os reis e nobres do Congo continuavam com o negócio a todo vapor, porque em 4 de dezembro de 1540, o rei Afonso I do Congo envia outra carta ao rei Dom João III de Portugal, falando sobre as vantagens que o português poderia ter por continuar negociando com o Congo, e no corpo da carta cita que o Congo é o que mais favorece e sustenta os negócios portugueses, como abrindo feiras, almadias, caminhos, onde se resgatam as peças de escravos. No final da carta, o rei do Congo pede 5 mil cruzados com os quais resgatarão mais peças de escravos. O cara vai ganhando dinheiro, vai se articulando e vai escravizando mais e mais pessoas, criando um sistema pra retroalimentar isso, velho. Porra, tá maluco, velho. E aí o que tá acontecendo é que isso vai gerar um processo histérico maluco das pessoas capturando, né, das autoridades congolesas capturando pessoas, e isso vai levar a um caos social, né? Por quê? Porque o cara não vai querer parar esse comércio. Né? Não vai querer. Mas é isso aí. Isso aí. E o cara legitimando o escravismo, legitimando esse processo. Porra, muito bom. A corrida escravista financiada pela coroa portuguesa e executada pelo reino africano levaria o caos. Que filho da puta, velho. Executada pelo reino africano. Como se os portugueses não tivessem participação nisso. Não tivessem. E aqui mandaram, o Câmera Obscura falou que o Afonso soube que alguns dos seus sobrinhos, netos, etc., foram mandados para Portugal para ter uma educação religiosa e desapareceram no caminho. Por quê? Porque foram capturados e feitos de escravos. E foram escravizados. É isso. É isso. Caos e guerra aos povos africanos que seriam conquistados, escravizados e comercializados em números inimagináveis. Mas enquanto isso, os mercadores portugueses de São Tomé continuavam negociando com Angola, e contra a ordem de Portugal, isso deixou o então rei do Congo, Dom Diogo, muito irritado. Então, em 7 de maio de 1548, ele mandou fazer uma inquirição a ser apresentada ao rei de Portugal, Dom João III, sobre os prejuízos que o Congo estava tendo, já que poucos navios portugueses estavam indo até... E no final das contas é só uma atividade econômica para garantir o poder da classe dominante portuguesa. Só isso, velho. É isso. O Tiagão aí, do Império Zadê, tá mamando um tuga. Mamando gostoso um tuga. Seus portos buscar os escravos. E para apoiar seus argumentos, ele ainda registra o depoimento de 8 testemunhas. Na carta, ele relembra ao rei português como sempre havia no porto de Pinda, no Reino do Congo, lugar de embarcação de muita soma de peças de escravos e escravas, e no dito porto não haver navios em abastança para poderem levar todas as peças, e que os donos das ditas peças recebem e têm recebido muita perda por lhe morrerem muitas das ditas peças no dito porto.
E essa carta confirma com exatidão a carta que vimos de 28 de março de 1536, que já dizia que muitos escravos morriam nos portos, mostrando claramente que o suprimento de escravos era gigantesco nos portos do Congo. E novamente o rei de Portugal aceita o pedido do rei do Congo, tanto que em 1553 ele envia um alvará proibindo os portugueses de negociarem com Angola. E inicia o documento se referindo ao monarca africano como o rei do Manicongo, meu muito amado e prezado irmão. E agora, para fechar e acabar com esse bombardeio de documentos, o então rei de Portugal, Dom Sebastião, envia ao rei do Congo uma carta em 18 de outubro de 1566, dizendo que mandava um piloto ao Congo com 2.500 cruzados para a compra de escravos. Na sua carta, o mesmo padrão de respeito continua entre ambos os reinos, onde o rei português inicia o documento chamando o monarca africano de muito alto e muito excelente príncipe irmão. Ufa! E continua. Não, mas peraí, ó. Ele tá chamando as pessoas, ele tá se referindo aos escravizados como peças? Só por uma questão de um rigor historiográfico pra ler como no documento. Só isso. E por mais que a gente ache abominável, e é um bagulho absolutamente abominável, é isso, né? É como tá dado no documento. Mas dá pra ver a passação de pano? Eles são amigos, eles não estão em conflitos, eles são brothers, né? É isso, é uma passação de pano do caralho, velho. Eu, Dom Sebastião, pela graça de Deus, vos envio muito saudar como aquele que muito amo e prezo. E com esse respeito e carinho, as cartas seguem até o final do século XVI. Exatamente, estilo Narlock de manipulação. Exatamente. Com todos esses documentos mostrados aqui, um aspecto fundamental fica evidente. Havia uma cooperação ativa no comércio de escravos entre os reinos do Congo e de Portugal, onde o rei do Congo claramente mantinha o controle do comércio no seu reino e tinha suas regras aceitas e respeitadas pelos monarcas portugueses. Então tudo bem. De novo, não é bem isso não. Não é bem isso não. A demanda que Portugal vai apresentando para poder pegar esses escravizados, para poder comercializá-los, é o que faz com que a atividade de captura de pessoas no interior do território do Congo ganhasse notoriedade, ganhasse mais corpo, né? Ela aumentasse pela interferência portuguesa. Não é que Portugal vai lá e entende o sistema. Não, Portugal, vocês viram, no documento ele tá falando. Portugal tá enviando navio, com dinheiro, com marfim, pra pegar escravizado, marfim, cobre, tá mandando. E Portugal só entrou lá, né? Não manipulou nada, não fez nada. Tá maluco, velho. E em todas as cartas analisadas e disponíveis durante praticamente todo o século XVI, não há qualquer relato de guerra ou resistência violenta por parte de nenhum dos dois reinos, seja contra ou a favor da escravatura. Não, é isso, dos reinos, né? Em termos políticos totalizantes. Mas e das pessoas que foram capturadas? Das pessoas que não podiam ser capturadas? Nossa, o cara tá passando pano, velho. Exatamente, Portugal botou só a cabecinha. Novamente, o que há aqui é uma cooperação claramente amigável, tanto em sentido religioso, político e comercial entre ambos os reinos. Apenas quando Portugal adota uma atitude expansionista na África a partir de 1620 é que a guerra é declarada entre os dois reinos, levando à derrota do Congo. Outro fator fica evidente ao analisar esses documentos. A origem da escravidão portuguesa nada tinha de racial. Era vista como uma atividade puramente econômica, aliás, para ambos os reinos. Em nenhuma parte de... É mais ou menos, né? Mais ou menos. O grande argumento racial vai ser no século XIX. Isso, vá lá, beleza. Mas existia um pano de fundo ligado à história da Igreja Católica em relação a isso. Nossa, muito ruim, mano. Qualquer dos documentos régios durante todo o século XVI e XVII, e nem mesmo nas bulas papais do século XV, é possível ver qualquer justificativa racial para a escravidão africana, além da justificativa religiosa e econômica. Então, qual que é a justificativa religiosa? Qual que é? Ele não vai falar, porque isso talvez seja importante, né? Talvez seja importante. E tem um detalhe importantíssimo que muitos ignoram e que confirma exatamente isso. Há um consenso entre estudiosos que o conceito de raça não era nem mesmo compreendido nos séculos XV e XVI, ganhando significado real apenas no final do século XVIII. Aliás, quando alguém afirma que a escravidão negra foi introduzida por Portugal e que foi puramente racial... Não, já falei isso, né? Que quem introduz isso foram esses povos muçulmanos. É no mínimo mal intencionado ou ignora completamente o contexto da época. Principalmente porque séculos antes os muçulmanos já traficavam na África com números passando dos 10 milhões. E ainda tem aqueles guerreiros da justiça social que comparam a escravidão grega e romana com a portuguesa. Mas só esquecem que entre esses impérios existe uma pequena janela de tempo de mais de 1500 anos só. E você logicamente já deve imaginar que nesse pequeno espaço de tempo alguma coisinha deve ter ficado bem diferente e que torna essa comparação, no mínimo, bem besta. E é aquilo, né? Ele não falou qual que é a comparação, não falou nada, né? Não falou nada de nada. É isso, show demais. Guerreiros da justiça social, exatamente, pessoas críticas ao escravismo.
Então, como a gente viu, a análise de todas essas evidências documentais é a prova de que a escravidão africana e, consequentemente, a brasileira, foi originada em um sistema complexo político e econômico e que contou inquestionavelmente com a participação de tanto chefes brancos quanto negros, portugueses e congoleses, ambos cooperando na captura, compra e venda de escravos. Ambos o caralho, velho. Quem cooperava pra realizar essa captura do interior do território eram os congoleses, como você mesmo falou. Como é que os portugueses iam adentrar o território pra fazer isso? Que filho da puta, parça. Que filho da puta. Por isso, minimizar ou até retirar a participação de um ou de outro é não tratar com responsabilidade um assunto que afetou a vida de tantos milhões de pessoas. Então, aí você retirou a responsabilidade portuguesa e manteve a africana. Massa, é isso aí. Você mesmo tá sendo desonesto. Desonesto. E diante disso ainda surgem os defensores da captura de escravos através da guerra justa. Só que guerra justa pra quem? Quem perdia achava justo ser vendido e comprado? Se era justo... Não, aí você errou, meu parceiro. Você errou. Não existia essa mesma percepção do escravo enquanto uma mercadoria comercializável na guerra justa, como você mesmo falou, na antiguidade e na modernidade. Não tem essa mesma, sabe, essa mesma chave de compreensão. É por isso que é incomparável. Justo pra quem vendia, porque que era injusto pra quem comprava. Todas essas perguntas só podem ser respondidas pela ótica da época, evitando assim o famoso anacronismo que tanta gente gosta de usar. Mas o fato é que essa mesma tragédia iniciada há 500 anos atrás continua aterrorizando a humanidade, mesmo nos dias de hoje. O continente africano infelizmente segue como campeão de escravos no mundo todo, com 10 milhões de escravos entre seus próprios países. Mas o que causa esse processo? Ou não, eles estão naturalmente inclinados a praticar o escravismo? Ou o que mobiliza isso? Que lamentável, velho. Lá, os africanos e africanas continuam sendo maltratados, abusados e escravizados pelos seus próprios chefes. Lá, as autoridades locais então pronto. pouco ou nada fazem para impedir tamanho desrespeito e desonra que assola a humanidade em pleno século XXI. Porque no Brasil é muito diferente, né? O tempo todo fica pipocando aí denúncia de trabalho escravo, fica pipocando denúncia de gente que mora há 40 anos, 50 anos, trampando na casa de família, de famílias do bem, né? De cidadãos de bem, que fica sem ganhar um puto, que mora em condições absolutamente insalubres. Mas o problema são as autoridades lá, não aqui, não nos Estados Unidos, não no Ocidente, né? Glorioso Ocidente. Obrigado, Ocidente. Tá maluco, meu parceiro. Muito ruim, velho. Você vê a desonestidade? É isso.